Vamos ler de novo, Natan. Mateus 28, lemos na leitura introdutória, 16 a 20. Eu vou destacar um versículo e vou destacar nele uma palavra. E vou pegar essa palavra emprestada do texto para dar título à mensagem desta noite. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: todo o poder me é dado nos céus, ou no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, ordenado. Ensinando a quê? Vamos falar depois do 3, 1, 2, 3, guardar. Essa palavra que eu peço emprestada. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, fale conosco agora nesta feita, através da ministração da Tua palavra. Que a Tua palavra nos pegue, nos acerte. Que a Tua palavra vá e leve salvação, e leve cura, e leve libertação, e leve renovação, e leve edificação, e leve vivificação a todos os que estamos ouvindo. Que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz, e que o Senhor a prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda todo o espírito contrário à Tua palavra, repreenda todo obstáculo da Tua palavra, que ela tenha vez, que ela tenha voz, Pai, entre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Fala, porque os teus céus te ouvem, em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Eu pego emprestado a palavra guardar, do versículo 20, do capítulo 28 do livro de Mateus, que lemos a grande comissão. Como eu já disse, Jesus disse, algumas vezes, a palavra vinde, né? Vou destacar duas, uma para salvação, outra para missão. Ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O convite à salvação. Mas também o convite à missão, já para os que são salvos. Eu acho que é Mateus 4,19, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Esse é o convite para a missão. Jesus falou permanecei, não é também se é Lucas 24, é 47 ou 49, ele disse, permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas ele falou 5 vezes sobre a grande comissão, sobre o ide. Ele falou em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, está registrado em Atos dos Apóstolos 1:8. Olha a importância do ide. E como eu disse, muitos vieram a Jesus, mas muitos, ou a maioria deles, permaneceram sentados, parados, dentro de 4 paredes, chamado igreja local, chamado santuário, ou chamado templo do Senhor. Mas ele disse, ide por todo mundo. É Marcos 16:15, Natan. E pregai o evangelho a toda criatura. Amém, amados? Mas voltando no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, eu pego a palavra guardar para falar nesta noite sobre algumas coisas que nós devemos guardar. Em tempos de crise, em tempos de desgoverno, em tempos de inflação, em tempos de gasolina mais de R$7 o litro, em tempo de carestia, algumas pessoas tentam guardar algumas coisas de valor. Aliás, em quase todo o tempo, por exemplo, as irmãs aqui da igreja guardam as suas muitas joias
de ouro puro, 21 quilates, e alguns que mordem, outros que... nos seus porta-joias, né? Os maridos guardam os seus carros na garagem. Não é tempo de deixar carro lá de fora. Ó, você tá aí, tá ouvindo? É só para não poder falar mais, né? Mas quem sabe ler um pinga-letra. Então muitos guardam. Eu vi aqui, tem muita gente, a maioria, praticamente todos, guarda o seu muito dinheiro eles gostam, né? Na conta bancária. Amém? Vai recebendo aí, irmão. Vai. Amém? Mas eu não quero falar sobre essas coisas, sobre esses objetos, ainda que de valor, e que devem ser guardados. Tem pessoas que guardam a sua casa. Eu confio em Deus. Eu oro, mas também vigio. Eu confio em Deus, mas eu tranco o meu portão. Os meus portões, toda noite. Ontem eu e Tânia compramos um cadeado novo para o segundo portão de pedestre. E além de nós termos 2 cachorros, um mestiço de porte alto, porte grande, nós temos uma pitbull que assusta. Que assusta. Tá? Uma vez alguém viu ela e disse assim: pastor, quando eu bati de frente com ela, minha alma saiu do corpo. Um pastor amigo meu. Bom, então a gente guarda mesmo, a gente precisa guardar. Mas hoje eu gostaria de falar sobre as principais coisas, as verdadeiras coisas que nós, de fato, de verdade, devemos priorizar e devemos guardar. Primeiro lugar, sobre tudo que se deve guardar. Natan, Provérbios 4, 23. Guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha lá, sobre tudo que se deve guardar. Eu começo assim: guarde o teu coração. Cuidado com o teu coração, porque a palavra de Deus diz o que em Jeremias? Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Cuidado com o teu coração. Sabe por que a gente é enganoso? Porque coração fala de emoção e mente fala de razão. E a emoção tenta a vida toda provar para a razão que ela não tem razão. A emoção tenta provar para a razão que a razão é sem noção. Que a razão não é racional. Ou que é racional até demais. Aliás, falando em racional, Romanos 12, 1, 2, diz que o culto não é emocional. E diz para apresentarmos os nossos corpos. Nós não somos gnósticos. Tá? Por isso que o corpo é templo do Espírito Santo. Também não vou entrar muito em detalhe, o tempo não vai dar. Falar sobre o gnosticismo. Dizer que todo mal estava na carne. Eles até acreditavam que Jesus não veio em corpo por causa disso. Mas Paulo vai e diz: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto é racional, não é emocional. O culto é racional. Tem culto que é até emocionante. Emocionante até demais. Aliás, tem líderes que gostam até de tocar na emoção das pessoas. Apelar para a emoção das pessoas. Às vezes bota um fundo musical, né, para tocar lá no seu coração. Aí fala pausadamente, né, umas palavras que vai fazendo com que você fique hipersensível. Sabe por que muitas pessoas vieram à frente no apelo? Ou seja, entre aceitaram Jesus e não permaneceram? Porque aceitaram pela emoção. Eita, não foi pela razão. Foi a alma que quis aceitar, o espírito não. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Cuidado, hein? Cuidado para você não seguir o seu coração e parar no lugar errado, com a pessoa errada, fazendo a coisa errada. Eita, falei. Vou repetir então. Cuidado para você não seguir o seu coração e parar no lugar errado, com a pessoa errada, fazendo a coisa errada.
sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, cuidado, porque dele procede a saída da vida. Mas vamos lá então, saída da vida. Natan, o que explica o texto é o que mesmo? O seu contexto. Não é isso que nos ensina a hermenêutica? O contexto explica o texto. Então vamos do contexto, Natan. Vamos do 20. Vamos do 20. Alguém pode ligar esse ventilador para nós aqui no público, por gentileza? E os daí também, se vocês quiserem ligar, até o ar-condicionado, fique à vontade. Vamos lá. Provérbios 4, a partir do versículo 20. E depois a gente vai passar do 23, vamos até o 25, se não me falha a memória. Filho meu, o contexto do texto, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha lá, o contexto anterior. Contexto imediato anterior. Filho meu, atenta para minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Mas nós estamos tentando falar de um em um. Entrada para depois saída. Cuidado. Quer fechar? Quer blindar teu coração? Cuidado com o que você ouve. Você está linda hoje. Cuidado com Dom Juan. Às vezes nem. Cuidado com os Dom Juans, com os Ricardões da vida, né? Fiz o cabelo, fiz a unha, fiz isso, fiz aquilo, meu marido nem notou. Aí o colega do trabalho é o primeiro a falar: cuidado com o que você ouve, porque é devagarzinho que vai entrando. É por isso que Jesus falou em Lucas, eu esqueci agora, não sei se é Lucas 18, sei lá, diz assim: vede, pois, como ouvis. Eita! O ouvir é tão importante que a fé, que é salvífica, diz Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Achou que Jesus disse vede, pois, como ouvis? Está em Lucas 8, 18, eu falei 18, mas é 8, 18. Vede, pois, como ouvis. Então cuidado, olha, uma porta de entrada, que pode ser depois a saída do coração. Você ficar ouvindo lisonjeios, cantadas, tá? Admirações demais. Cuidado. Não precisa dar muito detalhe não, que você sabe. Amém? Verso 21, meu filho amado, em quem me compraz, Mateus 3,17. Não deixe apartar dos teus olhos. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê e como vê. Cuidado com o olhar voyeur. Cuidado com o olhar 43. Cuidado com o olhar paquerador, olhar maldoso. Deus diz, é outro texto que eu esqueci, não tá? Esqueci não, acho que eu nunca memorizei ele de fato, de verdade. Mas que é em Deuteronômio, se não me engano, o Jó, que diz que o meu povo anda adulterando com os seus olhos. Eita! Forte, hein? Deus dizendo com relação a Israel: o meu povo anda adulterando com os seus olhos. E pastor, vai ser outra mensagem que eu vou ter que... coisas que devemos guardar, parte 1, parte 2, não sei, talvez até parte 3. Agora, Natan, acho que é Jó 31, 1 ou 2. Fiz um voto com os meus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa mulher? Tem uma mulher que você tem que olhar de cima embaixo. Aí eu era para ir para Cantares, e tanto Salomão como Sulamita falam assim: o meu amado é todo lindo, todo perfeito. A minha amada é toda, por quê? Porque só tem uma mulher que é a tua. Só tem um homem que é o teu. Amém? Não precisa falar mais nada também não, né? Só Mateus 5, 28. Jesus falou assim: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, aonde? No coração, já adulterou.
Volta lá, meu filho, 22, agora se não me falha a memória, no capítulo 4 do livro de Provérbios. Porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Aqui botou o corpo como um todo. Aí tem o 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda no teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Agora no 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você fala. Esse aqui é um outro tópico, eu vou ser mais rápido ainda nisso aqui. Porque até para admirar hoje, já estão entendendo, né? Já estão entendendo as cabecinhas, né? Então cuidado com o que você fala, como você fala. Até porque, eu preciso falar isso depois no tópico, sobre guardar a boca. Mas você é escravo das palavras que fala, mas você é senhor das palavras que você não disse. Está vendo? As entradas e saídas. Outro versículo, então, 25, né? 25. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E para terminar, pondera a vereda dos teus pés. Também tem outro que nós vamos falar daqui a pouco mais e melhor, se Deus quiser. Ou hoje ou no próximo, quando Deus quiser. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. Deus está olhando o seu caminhar. Deus está olhando para onde você vai, para onde você tem ido. Os olhos do Senhor cobrem toda a terra. Você pode fazer escondido do pastor, pode fazer escondido do marido, pode fazer escondido da esposa, pode fazer escondido do patrão, pode fazer escondido de todo mundo, menos de Deus. Menos de Deus. Fecha as entradas. Deu para entender o contexto, explicando o texto? Para ter cuidado com o teu coração, guardá-lo, porque dele procede as saídas da vida. Segundo lugar, sobre tudo que se deve guardar, além de guardar o teu coração, aí, guarde também a tua boca. Provérbios 13, 3. Vai dizer o sábio Salomão: o que guarda, eu não peguei emprestado a palavra guarda do texto lido, o texto básico, Mateus 28, 20. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre, os seus lábios, a si mesmo se arruína. Porque no muito falar, há muito pecar. Salmo 141, 3, né? Se não me fala a memória, o salmista pede para botar guarda a sua boca. Eu não gosto muito de astrologia, então vou falar o seguinte: eu quero conjecturar, eu quero imaginar que o salmista do Salmo 141, ele tinha uma fraqueza, que era a fofoca, a maledicência. Aí ele ora assim: Senhor, põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia, e um sentinela, a porta dos meus lábios, para que eu não venha abrir a boca na torta e à direita, falar pelos cotovelos. Sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua boca também. Boca fechada não entra o quê? Mosquito. Qual é aquele outro detalhe? Detalhe. É ditado: o peixe morre pela boca. Cuidado. O que você tem falado? Agora, o que você tem falado e como têm sido suas palavras?
Irmãos, eu sou realista, verdadeiro e quase sincericista, mas entre pessimista e otimista, eu estou muito mais para otimista. Eu não suporto o pessimismo. E eu tenho dificuldade de ouvir os pessimistas. Lembra que eu já contei uma história aqui, acho que foi em 1900 antigamente. Tânia era moça. Quanto tempo daí então aí? Muito tempo. Que eu morava na caixa d'água. Na caixa d'água não, né? A gente não morava na caixa d'água, a caixa d'água era água. Sei lá se alguns peixes. Eu morava aqui em cima na Alfredo Moreira, no 35, próximo à caixa d'água. E aí fiz a obra em casa, parte interna, tal, e trabalhando, graças a Deus, Deus abençoando, sobrando dinheirinho, falei, vou fazer o muro. Aí fiz o muro, na época a textura estava em moda, começando. Eu fiz textura, botei aquelas pedras caras nos cantos, embaixo, dos lados, em cima. Aí veio um vizinho e falou, rapaz, gastando tanto dinheiro nesse muro, vem um carro aí, bate, vem alguém e picha isso aí. Eu falei, Jesus amado, é muito pessimismo, né? Eu tinha dificuldades de conversar com esse vizinho. Aí um outro, né? Todo sererepe, chegou todo feliz, todo alegre. Amanhã eu vou começar um novo emprego e estou empolgado para chegar amanhã. Final do culto a gente vai orar para uma irmã aqui que amanhã vai fazer um teste prático no novo emprego em nome de Jesus. Aí esse vizinho, né? Todo feliz. Esse outro vizinho do muro que falou para que esse muro não sei o que, o pessimista. Rapaz, onde que é? É no Rio. Vai pegar a Alameda toda engarrafada, vai pegar a ponte Rio de Niterói, você vai gastar mais tempo dentro do ônibus, no trânsito, do que no trabalho. Emprego novo sempre é um problema, adaptação, não sei o quê. Foi até bom lembrar, eu tenho que encurtar a mensagem, hoje tem ceia. Aí ele foi, aí o semblante do empregado caiu. Uma palavra pessimista, uma palavra de morte, uma palavra de dúvida, né? Mas graças a Deus nós estávamos lá. Eu falei, irmão, que é isso? É no Rio? Poxa, você vai pegar, daqui, você vai pegar o ônibus quase no ponto final, você vai pegar o ônibus vazio, você vai sentado, vai dar para descansar, vai dar para ler, se bobear você faz um curso dentro do ônibus. Eita! No trânsito! Tá dando para pegar? E outra coisa, o emprego novo é sempre novidade, é empolgação, é renovação, né? A gente fica mesmo alegre. E você tá certo em ficar. O semblante dele, melhorou. Cuidado com o que você fala. E tem palavra que derruba. E tem palavra que levanta. Tem palavras que dá para a morte, tem palavras para a vida. Natan, é livro de Provérbios, capítulo 18, 21, se não me falha a memória. Eu lembrei de outro texto agora, mas a morte e a vida estão no poder da onde quer? Da língua. E o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Portanto, seja um pregador, um apregoador, um declarador de vida. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Vai nesta tua fé, nesta tua força, porque Deus é contigo, tá vendo, irmão? Vai nessa tua fé, nessa tua força, porque Deus é contigo, meus irmãos. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Deus tem preparado o melhor para mim. Deus me ama e Ele quer o melhor para mim. Eu creio. Se eu não crer, eu morro. Né? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde a tua boca. Se for para falar uma palavra não temperada com sal, que nem diz Paulo, e que nem diz Paulo também, se for para falar uma palavra torpe, como diz Agir, uma palavra torta, não uma palavra reta, me perdoe, cale a tua boca.
faça igual o salmista no Salmo 141, versículo 3. Senhor, põe guarda num lado aqui da minha boca e põe um sentinela, um vigia aqui do outro lado, para eu não abri-la à toa, para levar uma palavra de morte para quem me ouve. Cuidado. Muitos, em muitas comunidades, têm morrido de fato como os peixes. Vocês sabem disso? Pela boca. Por falarem demais. Irmãos, olha, eu admiro muito a minha família. Me perdoe. Uma família compacta, uma família seleta, uma família unida, uma família harmônica. Aliás, eu e Tânia fizemos uma apostila. Das 18 apostilas, a única que ela fez comigo, e essa tinha que ser mesmo, intitulada Família Feliz. Das muitas coisas que eu admiro da minha família, todos na igreja, Nara casou, diácono Igor na igreja, a minha neta já está, daqui a pouco eu vou batizar ela com o Espírito Santo, ela fala língua estranha. Daqui a pouco, antes de falar o português claro, ela vai falar a língua dos céus. Ela estava ali na hora do louvor, assim, adorando, ó, mão levantada, adorando. Na bênção apostólica, ela fala assim, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ela fala, 1 ano e 2 meses, ela faz assim, para receber a bênção. Da paz do Senhor para todos os irmãos, paz do Senhor para todos os irmãos. Um aninho para cá já, ó, eu amo a minha família. Se tem uma das coisas que eu mais gosto da minha família, se eu fosse falar muito, ia levar aqui a noite toda, ia fazer uma vigília, igual o Paulo fez em Atos 20. Mas uma das coisas que eu mais admiro da minha família é, outro ditado, boca de siri. Lembra desse? Boca de siri. Esse aqui então tem boca e não fala. Tem boca e não fala. Amém? Se tem uma coisa que não há. Aliás, quando eu falo assim, gente, eu não aceito isso na igreja, é porque em casa eu já não aceitei. Eu não aceito fofoca. Eu tenho horror à fofoca. Fofoca separa os maiores casais, separa os melhores amigos. Fofoca fecha igreja, faz empresa falir. Fofocas acabam em morte, em cemitério, em cadeias. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarde a tua boca. Guarde a tua boca. Eu lembrei daquela história. Eu já contei essa história aqui uma vez ou duas. Mas em 12 anos de Ministério Chão, eu vou contar mais uma. Três irmãos chegaram cedo para o culto. E é muito melhor chegar cedo do que chegar tarde, né? Aí os três conversando e tal, o pastor não tinha chegado, ninguém mais chegava. Chegaram bem antes da hora. Aí começaram a conversar, três irmãos. Aí o assunto foi fraqueza. Aí cada um fala da sua fraqueza e tal. Aí, então vamos lá, nós três aqui e tal. Qual a sua fraqueza? Ih, rapaz, minha fraqueza é bebida. O primeiro falou, minha fraqueza é bebida. E uma coisa é fraqueza, outra coisa é fracasso. Fracasso é quando você cai na sua fraqueza. Fraqueza é tentação. Fracasso é ceder à tentação. Minha fraqueza é bebida. E rapaz, de vez em quando eu não posso ver uma branquinha quente nem uma lourinha gelada. É uma branquinha quente primeiro e uma lourinha gelada depois para enxaguar. Mas eu não faço por aqui não, ninguém sabe, ninguém pode saber. Eu vou para um bairro distante, um outro lugar, longe, meio aquele barzinho no final do morro, no final de rua sem saída, um lugar que ninguém está vendo, e escondidinho, aquelas biroscazinhas, cospe grosso e tal. E eu vou lá e lambo uma. É mesmo ou não é? E o outro, e você, sua fraqueza? Rapaz, minha fraqueza é mulher. Eu não posso ver mulher, não posso ver um rabo de saia. Eu olho indo, eu olho voltando. Eu sofro de torcicolo, viu assim, de 360 graus.
É 360, sai do mesmo ponto, volta para o outro, né? E eu não posso ver mulher. E rapaz, mas já fracassei também, eu já fui na casa das primas. Agora como é que é? Job? Você fala, sei lá. Já fui para casa das primas, já paguei. É mesmo? Que isso? Pô? Mas o senhor é bebida, pô, já bebeu cachaça crua, enxagou com cerveja, pô, o senhor é mulher, qual é pior, não sei o quê. E você, irmão, terceiro irmão? E dando o horário do culto, né? Você, rapaz, sua fraqueza é bebida, já bebeu, né? Sua fraqueza é mulher, já foi para casa das primas, né? Para casa da luz vermelha. A minha fraqueza vocês não sabem qual é. Mas eu vou falar, cada um falou a sua, minha fraqueza é fofoca. Tudo que eu ouço, eu falo. E eu tô doido pro pastor chegar para eu contar tudo para ele. Tô com a língua coçando. Sobre tudo que se deve guardar, guarde a tua boca. Há quem diga que é a fraqueza do terceiro irmão pior do que a fraqueza dos dois irmãos. Natan, agora lê outro texto. Livro de Provérbios, capítulo 6, 18 a 21, se não me falha a memória. Vamos ver se é este. Não, 16 a 19, na verdade. Eu acredito. 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas o Senhor aborrece. Mas a 7ª, a sua alma abomina. Ele abomina a 7ª. Vamos falar 6? Vamos lá, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, 6ª. E a 7ª, qual é a 7ª? Que ele abomina, que ele não suporta, o que semeia contendas entre os irmãos. Deus não suporta a fofoca. Deus não se apraz, não se agrada dos fofoqueiros. Eu não gosto da palavra acho, né, talvez, mas enfim. Eu vou então conjecturar de novo, imaginar. Eu imagino que o primeiro fofoqueiro, sabe quem foi o primeiro fofoqueiro? Lúcifer. Que virou Satanás ou o diabo. Satanás quer dizer adversário e o diabo que quer dizer acusador. Lúcifer, porque para Lúcifer conseguia juntar 1/3 dos anjos que se tornaram anjos caídos ou demônios ou espíritos malignos, ele foi no ouvido de um. O Altíssimo não é tão alto assim não. O Todo-Poderoso, será que tem esse poder todo mesmo? Estou aqui conjecturando, eu disse, imaginando. Que para ele alcançar, diz o Apocalipse, 1/3, ele arrastou 1/3 dos anjos. É porque ele, no ouvido de um, no ouvido de outro, fazendo suas panelinhas, suas turminhas, suas politicagenzinhas, até formar rebelião. Rebelião é pecado de quê mesmo? Para Deus? De feitiçaria. Deus odeia a fofoca. Eu creio que é por isso também que eu odeio. Eu odeio. Aqui não tem fofoca. Fofoqueiro que passou por aqui, e os mais antigos sabem, que não deixou a fofoca, teve que deixar a igreja. Que aqui fofoca não prevalece. Não prevalece. Eu fiz numa fofocadazinha que estava rolando aqui, um grupinho. O primeiro grupinho, eu fiz uma mensagem que Deus me deu sobre os 10 mandamentos da fofoca. Está lá no meu sermonário de AZ. Aí, saíram, os mais antigos conhecem. Aí o outro grupinho que tentou se formar, não se formou, botaram o nome, não sei o quê, e junto, trabalho paralelo, né? Aí, Deus me deu outra mensagem, outro estudo que eu ministrei aqui. Há um câncer no seio da igreja, chamado maledicência.
E eu falei aqui como que ele pode ser, deve ser e vai ser e foi extirpado. Sobre tudo que se deve guardar, guarde também a sua boca. Aqui, eu falei que Natan tem boca e não fala, né? Ele conversa, social, tal, eu digo assim em termos de fofoca. Quem aqui mesmo na igreja tem boca e não fala? Quem? Tem boca e não fala. Pastor Marinhas só fala pregando. Só fala ensinando, que nem ele deu a aula divina e maravilhosa, abençoada, ungida hoje pela manhã na escola dominical. Fora isso, esse literalmente falando tem boca e não fala. Já até perguntaram se ele é mudo? É de poucas palavras mesmo. Esse é um peixe que jamais morrerá pela boca. Essa é uma boca que jamais entrará no escrito. Então, sobre tudo que se deve guardar, sério mesmo, guarde a tua boca. Cuidado. O marceneiro, ele costuma medir no mínimo 2 vezes antes de serrar. Você deveria pensar no mínimo 2 vezes antes de falar. Amém? Guarde. Quer falar? Quer falar de alguém? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale de Jesus para todos os que podem ouvir. Fale de Jesus para todos que querem ouvir, até para os que não querem ouvir. Fale quando você puder falar, fale de Jesus. Fale de Jesus. E quando alguém vir falar de alguém para você, cuidado com essas frases assim, olha, vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém não, tá? Quando a pessoa vem falar isso comigo, vou te falar uma coisa, mas não conta para ninguém, eu olho direitinho aqui pelo canto da boca, estou vendo um venenozinho escorrendo aqui, igual da jararaca, assim, ó. Vou te falar, mas não vou te contar quem foi, cuidado, que a fofoca termine em você, porque só existe o fofoqueiro ativo. Por quê, irmãos? Porque existe o fofoqueiro passivo. Só existe o bocão porque existe o orelhão. Aquele que fala assim, olha, fala que teu servo te ouve. Conta-me tudo, não esconda nada. Fala que a tua serva te ouve. Eu sou todo ouvido. Tá vendo meu orelhão? Lembra daqueles orelhões que acabaram? Não? Tá vendo meu orelhão aqui, ó? Eu já cortei um monte. Eu sei que eu sou pastor, às vezes a pessoa tem que vir a mim para um gabinete pastoral, para uma consulta terapêutica, psicanalítica, tem que falar, isso eu sei. Fora isso, estou falando quando vem com ar de fofoca, para denigrir o nome e a imagem do outro. E a gente sabe quando vem com ar de fofoca. Eu já cortei aos montes. Se for fofoca, é melhor nem falar. Sem ser grosso, tá? Com entrevista, né? Tentando falar com todo amor e carinho. E educação que me é peculiar. Mas se for fofoca, melhor nem falar. Eu morava lá em cima, né? Como vocês sabem. Aí uma vez um irmão, um presbítero, foi na casa de um diácono para falar mal de mim. O pastor Eduardo, o diácono assim, como é que é? Peraí. Você veio na minha casa tomar o meu café, beber a minha água, falar mal do pastor Eduardo? Pera, vamos fazer o seguinte, das duas uma, para um pouquinho, eu vou ligar para o pastor Eduardo para ele descer, ele vir aqui, você falar na frente dele, ou entra no meu carro, eu vou subir, vou com você lá em cima na casa dele para você falar isso na cara dele. Você vai falar? O presbítero parou na hora. Tá vendo como é que você termina uma fofoca? Ela termina em você, assim. Você sabe quem é? Chega a ser seu parente. O amigo que falou isso com o fofoqueiro. Falar do pastor Eduardo? Peraí. Amém, amados? Você termina, a fofoca tem que terminar em você. Ela não pode passar por você. Você não pode ser o fofoqueiro passivo, depois o fofoqueiro ativo, o bocão.
Eu conheço duas pessoas que têm o apelido do bocão. Aí eu estou olhando para a boca. Vocês não sei, acho que o do Rio do Ouro, lá do Engenho. Eu conheço duas pessoas que o apelido é bocão. Eu olhei para a boca, ver se a boca era grande, né? Não. O apelido era bocão e dois homens. Porque tem um ditado também antigo que dizia assim, olha: se fofoca para mulher é feio, imagine para homem. É verdade ou mentira? Quando o homem é fofoqueiro, ele é pior. É pior, o que eu estou falando, é pior ainda. Porque se fofoca para mulher é feio, imagine para homem. E esses dois tinham o apelido de bocão por causa disso. Palavras sem parar. São conhecidos, vira referência. Você conhece aquela irmã assim? Não, ela é assim, ela é branca, ela é magra, não é aquela que é fofoqueira dessa. Ah, sei quem é! Lembrei! Vira ponto de referência, verdade ou mentira? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua boca. Vamos começar no terceiro e parar, e na próxima a gente continua desse terceiro, em nome de Jesus. Sobre tudo que nós devemos guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde a tua boca, porque quem guarda a boca conserva a sua alma. Terceiro lugar, sobre tudo que se deve guardar. Eita, essa aqui então, essa eu amo demais. Vocês sabem, pastor Marinho também, amamos demais guardar. Natan, Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sobre tudo que se deve guardar, amados, sem deixar de guardar as coisas que falamos na introdução, que também são importantes, mas comparadas essas, de só menos importância, guarde a palavra. Pastor pediu o senhor para celebrar a ceia. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu guardo a tua palavra no meu coração, não é para eu ser mais crentão do que o outro irmão. Eu guardo a tua palavra no meu coração, não é para eu ser um bleião mais do que o outro irmão. Eu guardo a tua palavra no meu coração, não para eu ser um sabichão mais do que o irmão. Eu guardo a tua palavra no meu coração, não para eu ser um bichão, não. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu viver uma vida impecável, para eu viver uma vida consagrada, para eu viver uma vida santificada, para eu viver uma vida diferenciada, para eu viver uma vida dedicada, para eu viver uma vida consagrada. Guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu ter uma vida santa, para eu ter uma vida pacífica, para eu ter uma vida harmônica, para eu ter uma família seleta. Guardo a tua palavra no meu coração. Dá um passeiozinho rápido? Vamos dar um passeiozinho rápido? Vamos lá, um passeiozinho rápido pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas. Livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, diz: e terás o livro da lei diante de ti, e nele lerás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desse livro e estatutos nele, para os cumprir. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: não afaste da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aí, Salmo 1, verso 2, Natan: antes tenho o meu prazer na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite.
Salmo 19, versículo 7, eu gosto da versão que diz: a tua palavra é perfeita e conserva e restaura a minha alma. A palavra é terapêutica. Não, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já atendi e vou atender pastores e pastoras com depressão. Eu falei, repito, pastores e pastoras com depressão. Eu não vou nem falar vários irmãos com depressão. Trocentos, dezenas e centenas com depressão, crise de ansiedade e por aí vai. Aí, a todos os pastores e pastoras que eu atendi com depressão, aí é lógico, você atende pastor, atende também como pastor, né? Você pergunta, quer que eu atendo também como pastor, ou somente como psicanalista, como terapeuta? Não, atendo como pastor também. Vou aproveitar. A todos eu falo de uma agenda espiritual. E eu pergunto, o senhor, a senhora, no caso das pastoras, tem lido, eu disse lido, nem falei meditado, estudado, examinado, tem lido a palavra todos os dias? O que vocês acham? Eu ouvi uma pesquisa, já falei isso aqui também há um tempo, não sei se mudou, tomara que tenha mudado, melhorado. 85% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Todos os pastores e pastoras que eu atendi com depressão, a essa pergunta, a primeira, tá? A primeira, na agenda espiritual: vocês têm lido a Bíblia todos os dias? Não. Aliás, eu não tenho lido quase dia nenhum. Teve uma que falou assim: pastor, eu não lembro a última vez que eu li. Teve dois que falaram assim: pastores, pastor, a última vez que eu li foi só para preparar a mensagem. Aí, a gente recitou alguns textos. Um foi esse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela sara a alma. Ela restaura o que está destruído. Aí eu fui para o Salmo 107, Natan, versículo 20. Deus enviou a sua palavra e os sarou. Natan, eu gosto da versão que diz assim na parte B: e os curou do que lhes era mortal. Sarou e curou. Sarou a alma, curou o corpo. Sarou das enfermidades, curou das doenças. Aí só para fechar, porque o assunto não é esse, mas Deus me fez lembrar. Livro de Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e mais cortante, e penetra ao mais profundo, ao ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos, o propósito do coração. Irmãos, eu tive depressão infantil quando não se falava naquela época em depressão infantil. É a mesma época que não se falava de bullying, né? Quem tem mais de 40, 50 anos aqui sabe, lembra? E eu, depois de psicanalista, de profissional da mente, principalmente de um dos 18 módulos que estudei, é que eu vi. E eu tive depressão infantil, com certeza, e não sabia. Muitos poderiam dizer assim: pastor, poxa, tem momentos que parece que eu tinha tudo para ter depressão. Depressão vai bater longe de quem ama a palavra, guarda a palavra, estuda a palavra, examina a palavra, prega a palavra, ensina a palavra, fala da palavra, ama a palavra, respeita a palavra, teme a palavra, reverencia a palavra. Depressão vai bater longe.
Quer prevenir depressão, a doença do século? Quer curar a depressão, sará-la, se está? Palavra, 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 palavra. A tua palavra é perfeita e ela restaura minha alma. O Senhor enviou a sua palavra e os sarou e os curou do que eles era mortal. Preciso terminar. Eu não vou conseguir nem terminar esse passeio, Natan. A gente parou em Salmo. Parou em Salmo. Depois a gente continua. Tudo que se deve guardar, ou sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda a tua boca. E guarda a palavra. Se Deus quiser, na próxima, a gente fala de mais 3 ou mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Natan? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarde. Que Deus nos abençoe com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.